Hello, my dear teacher. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série The Digital English Teacher. E hoje eu queria tocar numa questão bem importante para todos nós, que é a nossa fonte de renda, né? Afinal de contas, dar aula de inglês para nós, professores, sejam eles, né? Sejam eles os professores que dão aula presenciais ou aqueles professores que estão atuando no mundo online. Então, olha só, eu estava pensando num tema para o vídeo de hoje e eu resolvi falar de uma questão que é um pouco delicada. Às vezes as pessoas se sentem um pouco, não se sentem muito confortáveis, né, falando sobre dinheiro, quanto cobrar, dá para ganhar dinheiro, dá para ter um bom salário. Eu sempre, a minha motivação para trabalhar com inglês como professor sempre foi porque eu gosto muito do que eu faço e eu sempre achei que o que eu conseguiria, o meu sucesso financeiro seria uma consequência natural disso. Então eu sou muito grato a tudo que eu consegui até hoje. Eu não me considero uma pessoa, né, que fez rios de dinheiro fazendo o que eu faço, mas eu acho que eu tenho um nível de conforto muito razoável. Bom, mas eu não queria falar de mim, não, né? Porque você vai conseguir com o inglês aquilo que você quer conseguir. O tópico que eu queria, a questão na qual eu queria tocar hoje é a seguinte. Talvez você já tenha falado isso, talvez você seja esse professor, talvez você conheça alguém que já passou por isso. Que é o seguinte, ah, eu já ouvi de professores amigos meus, conhecidos, que diziam o seguinte, Alfredo, poxa, mas você tem que entender, né, cara? Eu moro numa cidade pequena, uma cidade do interior. Aqui, em função da economia local, uma aula de inglês não é muito valorizada. A gente não tem como, um- a gente não tem como cobrar um valor muito alto por essa aula. A aula, a hora aula aqui na minha cidade não é um bom valor, não é uma aula bem paga, né? E a gente fica um pouco limitado a trabalhar aqui. É, é mais difícil, né? Então, a ideia sempre, né, para se ter um salário melhor, o professor tem que se deslocar para uma cidade um pouco maior, uma cidade vizinha, com uma população maior, uma economia mais forte e assim por diante. Então tá. Bom, e eu, como já falei várias vezes, esse canal aqui foi criado para ajudar aqueles professores que ainda não estão trabalhando no mundo online, né? Ainda não se tornaram professores remotos, ainda não aprenderam, não se sentem seguros para dar aulas de inglês à distância e ainda não enxergaram o potencial desse trabalho, o potencial desse ferramental que a gente tem à nossa disposição. Então hoje eu queria tocar nessa questão com você. Então olha só, o que eu quero te dizer? Que se você vem para o mundo online e você aprende a trabalhar de uma forma bem proficiente, com todas as ferramentas que fazem com que a sua aula seja uma aula mais dinâmica, uma aula mais completa, uma aula mais interessante, uma aula mais agradável e que dá mais resultados, porque eu não tenho dúvida disso, com esse arsenal de ferramentas que a gente tem, ferramentas digitais que a gente tem, que a gente pode usar para dar aula online hoje, você consegue, sem dúvida nenhuma, levar o nível da sua aula, né, para o próximo nível, para um nível mais elevado. E, e isso faz com que você possa, primeiro, sair da sua cidade, né, sair da sua localidade, mas você não precisa sair de lá fisicamente. Você vai se deslocar digitalmente, remotamente. Você vai trabalhar, vai atuar nesse mercado remotamente. E aí, onde você se encontra é relevante. O único requisito, né, que é imprescindível é que você tem que ter uma boa conexão. Então, imagina que você more numa cidade pequena, mas a internet banda larga de qualidade já chegou na sua cidade também. Você já tem esse serviço aí e é só disso que você precisa. E um computador de médio porte, uma, uma câmera, um microfone com uma qualidade média, não diria nem que precisa ser algo muito sofisticado. Porque
se você se qualifica, né? Se você aprende a usar as ferramentas e se você se profissionaliza mais e se você melhora a sua didática e se você transforma, né, a maneira como você dá aula, você transforma o seu curso de inglês, porque você pode criar o seu curso. Você não precisa mais depender de uma metodologia criada por uma escola ou livros textos. Você pode criar o seu curso, né? Moldado, arquitetado, criado em função das necessidades específicas dos seus alunos. Então, à medida que você faz isso e à medida que você fica bom nisso, você leva o teu curso para um próximo nível e aí você tem condições de cobrar um pouco mais por ele. E aí é o seguinte, se a comunidade local ela não tem condições, porque a economia local é limitada e ela não tem condições de te acomodar, você continua morando ali, mas você vai buscar os seus alunos em centros urbanos maiores, com economias mais fortes, com um poder de compra maior. Então, por exemplo, você poderia, como eu já conheci uma vez, né? Eu já tive um aluno em potencial que me encontrou online e no final das contas a gente acabou não conseguindo fechar uma parceria, mas ele queria fazer aula comigo. Ele queria que eu pudesse dar um curso de inglês para ele a um nível mais avançado, mas na cidade dele, no interior de Minas Gerais, ele já era um professor de inglês. E ele gostava muito, ele gosta muito do inglês, mas é claro, ele não tinha a experiência que eu tenho, por exemplo, no mundo online. E não tem a experiência que eu tenho, claro, como um usuário da língua e como um professor de inglês. Então ele gostou muito da maneira como eu dou aula, do que eu apresentei para ele. A gente quase fechou uma parceria, mas por alguma razão não deu certo. Mas esse cara morava no interior de Minas Gerais e a gente conversou um pouquinho sobre isso e eu percebi que o quanto um professor de inglês consegue ganhar naquela cidade não é a mesma coisa que um professor de inglês consegue ganhar num grande centro urbano como Curitiba, Florianópolis, que é onde eu moro, São Paulo, Rio, as grandes capitais do Brasil, né? Então, quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui para você hoje, eu pensei assim, olha só, se você é um professor competente e você começa a trabalhar e você, muito rapidamente, você cria você adquire, né? Você preenche os teus horários, as tuas turmas e você acaba tendo uma carta de clientes muito boas. Os teus clientes serão sua melhor propaganda. Então, você pode criar um blog, você pode ter um canal seu no YouTube, se você quiser, se você gostar dessa ideia. Ou seja, onde você pode, através das mídias sociais, se tornar um professor mais conhecido. E aí, uma vez que você é um professor mais conhecido, as pessoas começam a te encontrar no mundo digital, que é o que aconteceu comigo. Há mais ou menos uns 8, 9 meses atrás, um cliente meu que hoje mora na China me encontrou. E uma outra cliente, que na verdade é a esposa de um ex-aluno meu, que mora na Dinamarca, também me encontrou, depois de um bom tempo, que a gente não se falava, não fazia muito tempo que eu não encontrava o marido dela. E a gente fechou uma parceria, eles fazem aula comigo hoje. Um na China, outro na Dinamarca. E aí você pode estar se perguntando assim, pô, Fred, e aí como é que essas pessoas te pagam, por exemplo? Bom, um deles começou pagando usando uma ferramenta de transação, né, online, que você pode tanto comprar e pagar através dessa ferramenta, como você pode receber, que é o PayPal. Então é um serviço online também, que você pode tanto pagar quanto receber. E no caso dessa minha outra aluna que mora na Dinamarca, ela, embora ela tenha ido morar lá, ela continua tendo uma conta bancária aqui no Brasil, porque ela também tem um negócio aqui, e ela usava essa conta dela no Banco do Brasil e fazia uma transferência eletrônica para mim mensalmente, hoje em dia usando o Pix. Então, é realmente incrível o que você consegue fazer online hoje em dia. Então, pensa comigo, se você ainda usa esse argumento de que você não pode dar aula online, ou melhor, desculpa, de que você não consegue ganhar um pouco mais porque o teu mercado local não paga muito
pela hora aula de um professor de inglês, independente do quão boa ela seja. Então lembra disso, você pode sair desse mercado a hora que você quiser, sem precisar se deslocar fisicamente de onde você mora. Porque às vezes as pessoas precisam ficar onde elas estão, por uma questão de relações familiares, as mais variadas razões possíveis. Então você pode continuar onde você está e dar aula literalmente em qualquer lugar do mundo. Então é isso, eu queria abrir teus olhos para isso, caso você ainda não tenha se dado conta disso. Tá legal? Então, essa era a dica de hoje. Meu nome é Alfredo, esse aqui é o nosso programa The Digital English Teacher, um programa dedicado a te ajudar a vir para o mundo online. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.